Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Então aprove a Deus levantar na terra, no século XXI, terceiro milênio, um ministério para revelar segredo dos céus que estava guardado no tesouro de Deus para ser revelado nos últimos tempos ou nos finais dos tempos, antes de tocar a última trombeta. Então é como disse o profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus nunca fez surpresa para os povos da terra. Tudo que Deus fez, antes ele revelou aos seus servos, os profetas. Deus destruiu o mundo com água, mas antes ele avisou pela boca do seu servo Noé. Deus vai destruir o mundo com fogo, mas antes de que tudo isso aconteça, Deus avisou pela boca do seu servo Pedro. Veja 2 Pedro 3, 1 a 18. Aqui está o aviso de Deus, o que em breve Deus vai fazer com os habitantes da terra. São poucos líderes religiosos do século XXI que estão preocupados em pregar para os seus fiéis a segunda carta de Pedro, capítulo 3, falando sobre o que em breve Deus vai fazer com os habitantes da terra. A maioria dos religiosos do século XXI não crê mais nas escrituras sagradas como inspiração divinas. As apostasias têm se alastrado dentro das religiões do século XXI, terceiro milênio. São poucas as religiões do século XXI que não escancararam as portas das igrejas para entrar as apostasias. Ai dos líderes religiosos que escancararam as portas das suas igrejas para as apostasias entrar. Amados irmãos e lideranças religiosas, Deus está levantando o seu porta-voz no século XXI, terceiro milênio, para avisar para os habitantes da terra o que em breve vai acontecer com os religiosos da terra. Por se apostatarem das escrituras sagradas para darem créditos a mandamento de homens que lideram as religiões da terra hoje no século XXI, terceiro milênio. Então, amados irmãos e lideranças religiosas, ou se voltam aos originais das escrituras sagradas, ou naquele grande dia só vão ter decepção e vergonha na presença do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Ouçam o que vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Os que se apostataram das escrituras sagradas para crerem em mandamento de homens que se apostataram das escrituras sagradas para crerem em doutrinas e preceitos de homens que lideram as religiões da terra hoje no século XXI, terceiro milênio. Amados irmãos e lideranças religiosas, quando nós abrimos as escrituras sagradas, ouvimos Deus falando conosco. Quando nós oramos, falamos com Deus. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos falar com Deus agora? Mas antes de nós falarmos com Deus, vamos ouvir Deus falando conosco? Abra a sua Bíblia em Isaías 45, 23, que diz assim: por mim mesmo jurei e já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não voltará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua jurará de nunca fazer nenhuma oração em pé em lugar nenhum aqui da face desta terra. Nós ouvimos a voz de Deus falando para nós, que diante dele todo joelho se dobrará. Então uma oração feita como Deus manda, abre a porta do céu. Uma oração feita em pé, que é contra as ordens do nosso Criador, fecha a porta dos céus. Então, amados irmãos e lideranças religiosas, aonde você estiver, não importa o lugar onde você está, ou o lugar aonde você se encontra, se dobre na presença do seu Criador, que nós vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós estamos prostrados aos teus pés, rogando que o Senhor derrame as suas misericórdias sobre nós, os teus filhos, que te servimos a ti em espírito e em verdade aqui nesta baixa terra. Senhor, nós reconhecemos as nossas fragilidades, que somos falhos, mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Nós reconhecemos as nossas falhas, por isso nós estamos conclamando a Ti, Senhor Jesus. O Filho do Deus Altíssimo, venha abrir as mentes das nossas lideranças religiosas do século XXI, para eles entenderem as escrituras sagradas nos seus originais, assim como elas foram escritas. Senhor, o que nós podemos ver nas nossas lideranças religiosas do século XXI é que eles
estão como aqueles discípulos de Emaús. Andavam com o Senhor Jesus Cristo na estrada de Emaús e não reconheciam que era o Senhor Jesus Cristo que andava com eles na estrada de Emaús. O mesmo está acontecendo com a maioria das lideranças religiosas do século XXI. Andam lado a lado com Jesus Cristo, mas não reconhecem quem é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus Cristo cobrava deles todos os dias e dizia o que eles precisavam fazer aqui nesta terra para que naquele grande dia não sejam confundidos e envergonhados. Mas muitos líderes religiosos não querem dar ouvido ao que o Senhor Jesus Cristo diz para eles. Todos os dias nas suas igrejas o Senhor fala com eles, mas eles não querem dar ouvido. Senhor, nós oramos a Ti por nossas lideranças religiosas do século XXI, mas tememos que o Senhor diga para nós aquelas mesmas palavras que o Senhor disse para o profeta Jeremias, quando orava por aquele povo do seu tempo. O profeta Jeremias orava a Deus por aquele povo do seu tempo. E o Senhor disse para o profeta Jeremias: não ore por este povo, que eu não te ouvirei. Veja Jeremias 7,16. Estas palavras Deus repete por várias vezes para o profeta Jeremias. Nós perguntamos para o Senhor, que falou com o profeta Jeremias: Senhor, os povos religiosos do século XXI estão fazendo alguma diferença daqueles religiosos do tempo do profeta Jeremias? Ou estão agindo da mesma maneira que agiam os religiosos do tempo do profeta Jeremias? O Senhor nos responde: eu sou o mesmo Deus do tempo do profeta Jeremias. Eu sou o mesmo Deus do século XXI. Eu sou um Deus eterno. Eu não mudo e jamais mudarei o meu comportamento para com os religiosos da terra. Os religiosos do tempo do profeta Jeremias são os mesmos religiosos do século XXI, hoje no terceiro milênio. Não está fazendo nenhuma diferença dos religiosos do tempo do profeta Jeremias para os religiosos do século XXI, no terceiro milênio. É as mesmas rebeldias contra as minhas santas palavras hoje no século XXI, diz o Senhor Todo-Poderoso. É um povo maligno que não querem obedecer às minhas santas palavras nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. As lideranças religiosas são desobedientes às minhas palavras e os seus fiéis seguem as mesmas rebeldias dos seus líderes religiosos. Não querem dar ouvido à minha santa palavra nas suas igrejas. Senhor, nos perdoa se estamos te importunando, orando pelas lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio. Porque o que nós podemos ver nos líderes religiosos do século XXI é o mesmo que Jeremias viu no seu tempo. Não faz nenhuma diferença. As mesmas rebeldias que Jeremias viu no seu tempo, nós estamos vendo nos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Senhor, o que nós devemos fazer diante de tantas rebeldias que nós estamos vendo nas lideranças religiosas hoje do século XXI? Deus diz para nós: por que você me pergunta o que se deve fazer diante de tantas rebeldias das lideranças religiosas? O que é que você ouve todos os dias quando você lê as Escrituras Sagradas? O que é que você ouve da minha boca? Ser fiel até a morte, que eu lhe darei uma coroa de vida eterna no céu de glória. Não dê ouvido a espíritos enganadores, nem a doutrina de demônios. Ser fiel à palavra enquanto viver aqui nesta baixa terra. Creia nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas, que você nunca será envergonhado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Senhor, porque o teu servo já escreveu tantas mensagens de advertência para as lideranças religiosas da terra? Senhor, o que poderá acontecer com os que rejeitarem as mensagens do teu servo? O Senhor nos responde o que poderá acontecer com os que rejeitarem as nossas mensagens. O Senhor diz: o que você lê nas Escrituras Sagradas, que está em Mateus 10, 40 e 41, Lucas 10, 16, João 13, 19 e 20, Apocalipse 22, 16. Se eles rejeitarem as tuas mensagens, estão rejeitando a mim. Se acreditarem nas tuas mensagens, estão acreditando em mim, diz o Senhor Todo-Poderoso. É como está nas Escrituras Sagradas. Quem desobedecer as Escrituras Sagradas está desobedecendo a mim, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor nos mostra nesta mensagem que tudo que está nas Escrituras são verdadeiros. Senhor, se os homens derem sinal vermelho para as nossas mensagens, devemos parar no sinal vermelho dos homens?
O Senhor nos responde o que está escrito em Isaías 45:9 e Jeremias 49:19. Quem é os homens da terra para darem sinal vermelho para a minha obra na terra? Quem é os homens para se oporem contra a minha obra na terra? Quem é os homens para contender com o seu Criador aqui na terra? Qual é o pastor que poderá me resistir aqui na terra? Quem é os homens para darem sinal vermelho? Se eu estou abrindo um sinal verde para você? Quem é os homens para mandar parar de fazer uma coisa que eu estou mandando fazer? Meu servo, não pare no sinal vermelho dos homens da terra. Vá em frente. Eu, o teu Deus, a quem tu serve em espírito e verdade, estou dando sinal verde para as tuas mensagens. Não temas as ameaças de quem quer que seja. Um dia eles vão saber que eu levantei no século XXI, terceiro milênio, um porta-voz na terra para dar o meu recado, e eles não quiseram ouvir. Xingaram o meu porta-voz, chamaram o meu porta-voz de falso profeta. E ainda proibiam seus fiéis de ouvir as mensagens do meu porta-voz, que eu levantei no meio deste povo religioso do século XXI, terceiro milênio. Senhor, eu congrego em uma igreja aqui na terra. Se os meus líderes não me derem apoio por causa das mensagens, o que eu escrevo, o que eu devo fazer? Deus diz: tenha paciência com os seus líderes e mande eles pedirem sinal a mim sobre as tuas mensagens, que eu mostrarei para eles o quanto eu amo as tuas mensagens aqui na terra, porque todas as tuas mensagens têm a minha aprovação na terra e no céu. Jamais eu iria levantar um porta-voz na terra para enganar os povos da terra. O meu porta-voz, que eu estou levantando no século XXI, terceiro milênio, é para advertir os povos da terra sobre o que em breve eu vou fazer com todos os habitantes da terra, porque o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Como disse o meu servo Ezequiel, veja no seu livro, capítulo 7, versículo 1 a 27, do livro de Ezequiel. Todas aquelas palavras que o meu servo Ezequiel escreveu na sua profecia, vai se cumprir, ou que o povo acredite ou não. Todas aquelas palavras que o meu servo Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, vai se cumprir na terra. O grande dia se aproxima e está bem perto. Que os povos da terra se preparem, porque o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Prepara-te, ó povos da terra, para encontrares com o teu Deus, como está escrito na minha santa palavra. Veja Amós 4:12. Diz o Senhor Todo-Poderoso para os povos religiosos da terra: tudo o que eu deixei nas escrituras sagradas é para instrução dos povos da terra. Quem obedecer às escrituras sagradas jamais será confundido e envergonhado, mas quem não obedecer às escrituras sagradas será confundido e envergonhado naquele grande dia que se aproxima e está tão perto. Senhor, quem poderá estar de pé naquele grande dia? Diz o Senhor Todo-Poderoso: quem vai poder estar de pé naquele grande dia? Quem perseverar na minha palavra até o fim da sua vida terrena, este vai poder estar de pé naquele grande dia na minha presença, diz o Senhor. Veja Lucas 21, 19 a 36. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Senhor, nos prepara para que no dia da tua vinda nós não estejamos caídos da tua graça aqui nesta baixa terra, mas estejamos firmes nas tuas promessas. Senhor, ensina-nos a caminhar nos teus santos caminhos até o fim da nossa vida terrena. Que nós nunca venhamos a recuar como muitos têm feito. Têm se apostatado da tua santa doutrina para dar ouvidos a espírito de demônio, que se disfarçam anjo de luz e ministro de justiça para enganar os menos esclarecidos aqui na terra. Que não teme a Deus e nem guarda os seus mandamentos aqui na terra. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis na terra, como profetizou o teu servo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9. A terra está cheia de janos e jambres, resistindo à tua santa palavra aqui na terra.
hoje no século XXI, terceiro milênio. Senhor, nós sabemos que tudo o que está acontecendo são os sinais da tua volta gloriosa. Porque tu disseste quando tu esteve aqui nesta baixa terra, que quando nós vimos tudo o que está acontecendo hoje no século XXI, nós estivéssemos preparados, porque o Senhor estaria às portas, ou seja, estaria voltando em breve. Senhor, mas a realidade é que a maioria dos povos da terra no século XXI não estão percebendo a brevidade dos tempos em que antecede a tua volta gloriosa, para arrebatar da terra um povo seu zeloso de boas obras. Senhor, a maioria dos povos da terra não estão zelando pelas tuas boas obras, estão se apostatando das tuas boas obras para seguirem doutrinas e preceitos dos homens que lideram as religiões da terra hoje no século XXI, terceiro milênio. Senhor, não precisa nem nós lamentar tudo o que está acontecendo na terra, porque tu está contemplando dos céus tudo o que está acontecendo nesta baixa terra hoje no século XXI, porque o Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Tu sabes de tudo o que está acontecendo, porque já foi profetizado por teus santos profetas no passado, pelo teu amado Filho Jesus Cristo, quando ele esteve nesta baixa terra. Só quem não percebe a brevidade dos tempos são os incrédulos, porque não crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Mas quem crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas está percebendo a brevidade dos tempos e da volta do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, tudo o que tu disseste em Mateus 24 está se cumprindo no século XXI, no terceiro milênio. O que resta para nós, que cremos na tua santa palavra, é estar firme nas tuas santas palavras, para que naquele grande dia da tua vinda nós estejamos de pé na tua presença. O que resta para nós é que cremos na tua santa palavra, é que guardamos com paciência aquele grande dia da tua volta gloriosa. Por quê? Porque os povos da terra acreditem ou não na tua volta, ou na volta do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo disse que o céu e a terra passarão, mas as suas santas palavras não passarão sem que tenha o seu cumprimento real aqui na terra. Se o Senhor Jesus Cristo disse que voltaria, então ele vai voltar e vai encontrar os povos da terra desapercebidos, como foi nos dias de Noé. Veio o dilúvio e levou a todos, menos a família de Noé, porque deram crédito ao que Noé falava para eles. O Senhor Jesus Cristo disse, como foi nos dias de Noé, vai ser a sua volta gloriosa. Vai encontrar os povos da terra do mesmo jeito como Deus encontrou nos dias de Noé. Senhor, nós sabemos qual foi a causa do porquê o Senhor destruiu o mundo antigo do tempo de Noé. Foi porque tu não estava suportando a corrupção na terra. O pecado já estava cheirando mal nas tuas narinas. E por isso tu decidiu dar um basta na corrupção da terra. Mas tu não fez surpresa para os povos da terra. Antes tu levantaste o teu servo Noé para avisar o que tu iria fazer com os habitantes da terra. O teu servo Noé passou 100 anos anunciando para os povos da terra o que Deus iria fazer com os habitantes da terra, porque não estavam mais suportando a corrupção dos humanos aqui da terra. Como Deus tem um tempo determinado para tudo aqui debaixo do sol, o tempo determinado por Deus chegou, como ele tinha dito para o seu servo Noé. Deus mandou chuva sobre a terra e destruiu os habitantes da terra no tempo de Noé. Deus vela para que a sua santa palavra se cumpra aqui na terra. Deus cumpriu ou não cumpriu o que disse para o seu servo Noé? Todos que creem nas Escrituras Sagradas como inspiração divina sabem que Deus cumpriu o que ele disse para o seu servo Noé. Agora, o que está escrito na nova aliança que Deus fez com os habitantes da terra, o que vai acontecer com os habitantes da terra que não derem ouvidos às santas palavras do Filho de Deus aqui na terra? O mesmo que aconteceu com os habitantes da terra no tempo de Noé, que não creram no aviso de Noé, vai acontecer com os habitantes da terra que não derem crédito ao que o Filho de Deus disse quando ele esteve aqui nesta baixa terra. O Senhor Jesus Cristo disse que, como foi no dia de Noé, vai ser no dia da sua volta gloriosa. Veja Mateus 24, 29 a 39. Todos que
Todos que tentarem marcar dia, mês, ano, hora da volta do Senhor Jesus Cristo serão confundidos e envergonhados, porque o Senhor Jesus Cristo disse que o dia, mês, ano da sua volta, ninguém aqui da terra sabe o dia da sua volta gloriosa. Nem mesmo o Senhor Jesus Cristo, quando esteve nesta baixa terra, ele sabia o dia da sua volta. Somente Deus, o Pai Celestial, sabe o dia e a hora da volta do seu amado Filho Jesus Cristo a esta baixa terra. Nem mesmo o seu Filho Jesus Cristo sabia o dia da sua volta a esta baixa terra para arrebatar os seus escolhidos aqui da terra. Nem o Senhor Jesus Cristo sabia, nem os anjos dos céus também não sabiam o dia e a hora da volta gloriosa do Filho de Deus a esta baixa terra, para arrebatar um povo seu zeloso de boas obras. Uma coisa que Deus não revelou para o seu Filho Jesus Cristo, não revelou para os anjos do céu, não revelará para homem nenhum aqui desta baixa terra. Somente um revelado contra a palavra de Deus aqui na terra tem a ousadia de marcar dia, mês, ano da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque nenhum servo de Deus tem a ousadia de marcar dia, mês e ano da volta do Senhor Jesus Cristo. Até hoje, os que marcaram o dia, mês e ano da volta do Senhor Jesus Cristo foram todos confundidos e envergonhados, porque marcaram o dia, mês e ano da volta do Senhor Jesus Cristo. Chegou o dia marcado por estes falsos profetas e nada aconteceu. Com certeza, quem tem a ousadia de marcar dia, mês, ano da volta do Senhor Jesus Cristo é porque não crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas, ou não tem conhecimento das Escrituras Sagradas. Porque quem tem conhecimento das Escrituras Sagradas não tem ousadia de marcar dia, mês e ano da volta do Senhor Jesus Cristo. Um porta-voz de Deus conversa com Deus, e tudo que Deus fala ao seu coração, o porta-voz tem que falar para os povos da terra, ou que os povos da terra ouçam ou deixem de ouvir. Deus está falando para os povos da terra através do seu porta-voz. O porta-voz de Deus, que Deus está levantando no século XXI, tem uma missão aqui nesta baixa terra para cumprir. E a missão do porta-voz que Deus está levantando no século XXI do terceiro milênio é escrever tudo o que ele está vendo dentro das igrejas do século XXI do terceiro milênio. E o que o porta-voz de Deus está vendo dentro das igrejas do século XXI é o que os povos do século XXI estão como os povos do tempo de Noé. Não está fazendo muita diferença dos povos do século XXI para os povos do tempo de Noé. É as mesmas desobediências à santa palavra de Deus hoje no século XXI, no terceiro milênio. E o que está prevalecendo nas igrejas do século XXI é o materialismo, que não vai se aproveitar nada no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Eu sou muito grato ao meu Deus por Ele ter me escolhido como seu porta-voz na terra no século XXI, terceiro milênio. Eu sei, Senhor, que para os povos da terra eu sou um louco, por escrever tantas mensagens de advertência para os povos da terra no século XXI, terceiro milênio. Eu sei, Senhor, que te chamaram de louco quando tu esteve aqui nesta baixa terra. Disseram que tu tinha perdido o juízo e que estava fora de si. Se os povos religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra chamaram o Senhor Jesus Cristo de louco e endemoniado e que tinha perdido o juízo e estava fora de si, imagino que os povos religiosos do século XXI não são capazes de chamar com o porta-voz de Deus que ele está levantando no século XXI, terceiro milênio. Senhor, estou pronto para ouvir elogios se eu merecer elogio. Estou pronto para ouvir críticas se eu merecer crítica. Se me chamarem de louco e endemoniado, isso não vai me abalar, porque o discípulo não é mais do que o seu Senhor. Se disseram coisas ruins com o nosso mestre, imagino o que não vão dizer com o porta-voz de Deus no século XXI. Todas aquelas palavras que disseram com o Senhor Jesus Cristo, que disseram de mal com o nosso divino mestre, foram anotadas nos livros das culpas, porque foi o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que de todas as palavras fúteis que os homens disserem aqui na terra com alguém, vão prestar conta delas
no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado naquele dia no juízo final. Está escrito em Apocalipse que no céu tem livros para escrever tudo o que os povos da terra pronunciarem com a sua boca aqui na terra. Tem o livro da vida e tem os livros das culpas. A culpa dos povos da terra é tão grande que um livro não dá para se escrever as culpas dos povos da terra. Foi preciso Deus fazer muitos livros. Então naquele grande dia vai ser abertos os livros das culpas, e vai ser aberto o livro da vida. Quem não foi achado escrito no livro da vida, o seu nome se encontra nos livros das culpas. Será que os líderes religiosos do século XXI estão preocupados em pregar para os seus fiéis uma mensagem desta natureza, mostrando para os seus fiéis o que o porta-voz de Deus está mostrando nas suas mensagens para os povos da terra hoje do século XXI do terceiro milênio? Somente quem crê nas escrituras sagradas como inspiração divinas pode pregar uma mensagem desta natureza para os povos da terra no século XXI do terceiro milênio, porque a mensagem tem a natureza divina e só pode entender a mensagem que o porta-voz de Deus está escrevendo quem tem a natureza divina. Só quem tem a natureza divina é o homem espiritual. O homem natural não tem a natureza divina. Veja o que disse Paulo em 1 Coríntios 2, 1 a 16. Para os naturais, as nossas mensagens é uma loucura, porque só quem pode entender as nossas mensagens é o homem espiritual. É o primeiro sinal de um homem natural, é não entender uma mensagem espiritual. É aonde nós descobrimos quando os irmãos são espirituais ou são naturais. Como os irmãos podem entender uma mensagem espiritual se são naturais? Muitos irmãos zombam das mensagens que o porta-voz de Deus escreve. Muitos irmãos dizem que é besteira escrever estas mensagens. Os irmãos que dizem que escrever estas mensagens é besteira é porque não é espiritual, é natural, como disse Paulo em 1 Coríntios 2, 1 a 16. Em tudo nós damos graças a Deus, porque tudo que nós perguntamos para Deus, Ele nos responde através da sua santa palavra. Eu tenho perguntado para Deus sobre estas mensagens que eu escrevo, e por que eu escrevo tantas mensagens de advertência para os religiosos do século XXI, terceiro milênio. Deus responde para mim: o que você está fazendo agora, você vai entender mais tarde. No tempo certo, na hora certa, as tuas mensagens vão ter a sua validade na terra. Meu servo, o que tu escreve nas mensagens não é da tua própria vontade. Se fosse da tua própria vontade, tu não escrevia nenhuma folha de papel. Tudo que tu escreve, meu servo, é da minha vontade, é da minha aprovação. É pelo meu bom Espírito Santo. Jamais um espírito contrário daria inspiração para escrever mensagens desta natureza, advertindo os povos da terra e mostrando como sair das garras do inimigo de Deus aqui nesta baixa terra. E como se preparar para o grande dia que se aproxima e está bem perto. Como disse os profetas. Como disse Ezequiel, Sofonias, Joel e Malaquias. Confirmado por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 24 e Mateus 25. Veja o que disse o profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 18. Joel, capítulo 1, versículo 13 a 20. Malaquias, capítulo 4, versículo 1 a 3. Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 a 27. Mateus 24, 1 a 51. Todos os profetas de Deus profetizaram este grande dia que vai acontecer sobre a face da terra. Então, o porta-voz que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio, tem o mesmo espírito dos profetas do passado, como disse o grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 32 e 33. Ele disse: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Nas igrejas dos santos não tem espírito de confusão, como nas igrejas dos homens religiosos da terra. Senhor Jesus Cristo,
Mesmo nas igrejas dos santos pode se levantar irmãos que não vão dar crédito às nossas mensagens de advertência? Sim, meu servo, vai se levantar nas igrejas dos santos irmãos que não vão dar crédito às tuas mensagens, que vão se levantar contra as tuas mensagens de advertência. Eu levantei 12 apóstolos para iniciar a minha igreja na terra, e um destes 12 se levantou contra mim e contra as minhas santas palavras na terra. Até me traiu, me vendendo por 30 moedas de prata. No meio de 12 homens tinha um com um espírito contrário. Imagine no meio de milhares de homens aqui na terra, vai se levantar muitos com um espírito contrário para se levantar contra as tuas mensagens de advertência, meu servo. Mas não se preocupe, que eu vou abrir o entendimento de muitos para eles entender as tuas mensagens de advertência que eu estou te mandando tu escrever aqui nesta baixa terra. Não temas a estes homens que se levantarem contra as tuas mensagens de advertência que eu estou te mandando escrever. Um dia eles vão saber que eu levantei um profeta no meio deles, e eles não quiseram ouvir o meu profeta que eu levantei no meio deles, para advertires para o bem das vossas almas. Quem desprezar os meus profetas na terra, não está desprezando os homens aqui na terra, está desprezando a mim aqui na terra, diz o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso pastor divino, o pastor que sabe cuidar das nossas almas. Nesse pastor nós podemos confiar sem medo de nos decepcionar, porque os pastores aqui da terra só nos traz decepção, só nos traz vergonha, porque o que está acontecendo hoje com as lideranças religiosas, com as nossas lideranças religiosas, o que está acontecendo hoje é uma vergonha. A mídia mostra todos os dias em rádio e televisão o que esses homens estão fazendo. É uma coisa horrível que esses homens estão fazendo nas suas igrejas. Vestido de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, devorando as próprias ovelhas, que nenhuma lhe pertence. As ovelhas só pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos continuar a nossa conversa com Deus. Eu vou perguntar para o Senhor Jesus Cristo agora: Senhor Jesus Cristo, se os meus líderes da igreja que eu congrego me desprezar por causa das minhas mensagens de aconselhamento, o que eu devo fazer? Diz o Senhor Todo-Poderoso: ore por eles, para que porventura eles se convertam ou se convençam que estas mensagens que você escreve não é uma invenção da sua própria mente, nem para fins lucrativos, e para que porventura os seus líderes se convençam que estas mensagens não é brincadeira de quem não tem o que fazer. Estas mensagens são inspiradas pelo Espírito de Cristo Jesus. Estas mensagens é uma advertência para os povos da terra no século XXI, terceiro milênio. Seus líderes dizem que creem em revelação. Tudo deles é por revelação. Eu contemplo aqui do céu que seus líderes dizem que tudo deles é por revelação. Se os seus líderes creem realmente em revelação, peça para eles fazerem provas de mim, diz o Senhor Todo-Poderoso, que eu mostrarei para eles o grande valor que tem as tuas mensagens aqui na terra, para os povos religiosos da terra. Diga para os seus líderes que peçam sinal para mim sobre as tuas mensagens, que eu darei sinal para eles sobre as tuas mensagens de advertências. E se eles endurecer os seus corações contra as tuas mensagens de advertência, um dia eu vou pedir conta com estes teus líderes que se rebelaram contra as tuas mensagens de aconselhamento aqui na terra. Eles não se rebelaram, não foi contra as tuas mensagens de aconselhamento, eles se rebelaram contra as minhas santas palavras aqui na terra, porque quem crê nas tuas mensagens, crê em mim. Quem se rebelar contra as tuas mensagens está se rebelando contra mim. Eles estão se rebelando não contra as tuas mensagens de aconselhamento que eu revelo para você. Um dia eles vão saber que eu levantei um porta-voz no meio deles e eles não deram crédito
vamos continuar falando com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Vamos perguntar para o Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus, se os meus líderes me desprezarem por causa das mensagens de aconselhamento, o Senhor Jesus me diz o que está escrito em Isaías 55, 3-11, Salmos 27, versículo 10. Deixe os seus líderes pensarem o que eles quiserem pensar de você, porque os pensamentos deles não são os meus pensamentos, diz o Senhor, nem os meus caminhos são os caminhos deles, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja Isaías 55, 8. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os caminhos das lideranças religiosas do século XXI da terra. E os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos dos líderes religiosos da terra. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus aqui para a terra e não voltará mais para lá, mas rega a terra e faz produzir e brotar para que dê a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu enviei. Pois com alegria saireis e em paz saireis, e guiados pelo meu Espírito Santo, subirão aos montes e aos outeiros, e romperão os outeiros e os montes romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Veja Isaías 55, 10-12. Não temas, meu servo, se os teus líderes te desprezarem por causa das tuas mensagens que tu escreves, mesmo que ainda que o teu pai e tua mãe te despreze por causa das tuas mensagens que tu escreves, eu, o teu Deus, jamais te desprezarei por causa das tuas mensagens que tu escreves. Assim será as tuas mensagens que tu escreves, não voltará para ti vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu te enviei. Se eu, o teu Deus, te levantei no século XXI, terceiro milênio, para escrever estas mensagens de aconselhamento para as lideranças religiosas da terra, quem são os líderes religiosos da terra para se levantarem contra os meus enviados? Diz Deus para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio: eu nunca levantei um porta-voz na terra quando os povos da terra estavam me obedecendo na terra. Todas as vezes que eu levantava um porta-voz na terra, é porque os povos da terra estavam me desobedecendo na terra. Então, eu olhando dos céus para esta baixa terra, vi que os povos do século XXI, terceiro milênio, estão me desobedecendo na terra. Então, como para cada época que os povos da terra estão me desobedecendo à minha santa palavra na terra, eu tenho um porta-voz para levantar na terra, então me agradei deste meu servo para levantar ele como meu porta-voz no século XXI, terceiro milênio. Eu vi a sua sinceridade para com as escrituras sagradas na terra. Vi que este meu servo acredita de verdade nas escrituras sagradas como inspiração divinas. Então, para eu levantar na terra um porta-voz para levar a minha palavra para os povos da terra, eu tenho que analisar a vida deste porta-voz, se realmente ele crê nas escrituras sagradas de verdade, como inspiração divinas. Porque ler as escrituras sagradas é uma coisa, acreditar nas escrituras sagradas como inspiração divina é outra coisa totalmente diferente. A terra está cheia de leitores das escrituras sagradas, mas eles não acreditam nas escrituras sagradas como inspiração divinas. Talvez todos os leitores das escrituras sagradas digam: eu acredito nas escrituras sagradas como inspiração divinas, mas isso eles dizem na teoria. Na prática, não acreditam nas escrituras sagradas como inspiração divinas. Ler as escrituras sagradas é uma coisa, praticar a leitura das escrituras sagradas é outra coisa totalmente diferente. Veja nas escrituras sagradas o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre os que ouvem as suas palavras e praticam, e os que ouvem as suas palavras e não praticam. Veja Mateus 7, 21-29. Muitos leitores das escrituras sagradas que eram apenas leitores das escrituras sagradas, mas não praticavam o que eles liam nas escrituras sagradas, naquele grande dia
vão se lamentar na presença do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, Senhor, nós fizemos muitos milagres em Teu nome. Senhor, nós expulsamos demônio em Teu nome. Nós comemos e bebemos na Tua presença nas santas ceias. Senhor, nós Te aceitamos como nosso Salvador na presença dos pastores das igrejas evangélicas aqui na terra. Senhor, eu nunca Te roubei nos dízimos e nas ofertas. Paguei o dízimo de tudo quanto ganhava sem negar nem um centavo. Depois de todas essas lamentações desses leitores das Escrituras Sagradas, sabe o que eles vão ouvir do Senhor Jesus Cristo? Veja Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 25 a 28. São estas as palavras que vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Os leitores das Escrituras Sagradas que não praticaram o que eles liam nas Escrituras Sagradas. É triste, mas é a realidade que vão ouvir os que não praticaram os ensinamentos das Escrituras Sagradas aqui na terra. Ouçam a voz do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Ele vai dizer para os leitores das Escrituras Sagradas que não praticaram o que eles liam: não sei de onde vocês são, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Vão para o fogo eterno que estava preparado para todos que se rebelaram contra as Escrituras Sagradas aqui na terra. Esta mensagem tem como objetivo advertir os povos da terra para que, porventura naquele grande dia, não venha ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer aquelas palavras que estão nas Escrituras Sagradas, que nós acabamos de mencionar agora há pouco, como está escrito em Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 13, 25 a 28. Esta mensagem tem como tema principal conversando com Deus aqui na terra. Então esta é uma conversa de um porta-voz com Deus aqui na terra. Tudo que o porta-voz ouviu de Deus, ele escreveu nesta mensagem como advertência para os religiosos da terra no século XXI, terceiro milênio. Diz Deus para o seu porta-voz: esta mensagem tem urgência para circular na terra, porque o fim vem, o fim vem. O fim de tudo se aproxima aqui nesta terra, e os povos da terra estão desapercebidos quanto a tudo o que vai acontecer na terra. Os povos da terra no século XXI estão como nos dias de Noé, antes do dilúvio. Os povos da terra no século XXI não estão fazendo diferença dos povos do tempo de Noé, antes do dilúvio. É as mesmas desobediência à santa palavra de Deus hoje no século XXI, terceiro milênio. Como Deus nunca fez surpresa para os povos da terra, antes que aconteça, Deus manda avisar para os povos da terra tudo o que vai acontecer. Como Deus avisa para os povos da terra, levantando um porta-voz na terra e preenchendo seu porta-voz com os dons dos céus, para ele avisar para os povos da terra tudo o que em breve Deus vai fazer com os povos da terra que não lhe obedecerem aqui na face desta terra. Ou que os povos da terra acreditem ou não no porta-voz que Deus está levantando, o porta-voz dá o recado de Deus para os povos da terra através de mensagens escritas e gravadas em CDs. O porta-voz não se omite de falar tudo o que Deus manda falar para os povos da terra hoje no século XXI, terceiro milênio. E ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. O porta-voz de Deus usa aquelas mesmas palavras que Paulo usou em Atos 20, 24 a 28. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que compete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Portanto, no dia de hoje, estou limpo do sangue de todos que ouviram as nossas mensagens e não deram crédito, porque não me omiti de falar tudo o que o meu Deus me mandou falar aqui nesta mensagem. Por quê? Nesta conversa que eu tive com Deus, não me esquivei de vos anunciar todos os conselhos de Deus que Ele nos mandou falar. Todos os conselhos que Deus tinha para passar para o seu porta-voz. O seu porta-voz escreveu nesta mensagem, que cada irmão e cada irmã que vão ouvir esta mensagem do porta-voz de Deus, antes de ouvir, peça a Deus sabedoria dos céus, porque a mensagem é espiritual
E se os irmãos e as irmãs não estiverem no Espírito, não vão entender a mensagem do porta-voz de Deus. Se os irmãos ouviram a mensagem do porta-voz de Deus e não entenderam, é porque os irmãos estão como aqueles discípulos de Emaús, com os entendimentos fechados para não compreenderem a mensagem do porta-voz de Deus. As mensagens do porta-voz de Deus é sem fins lucrativos, não paga nenhum centavo para adquirir as mensagens do porta-voz de Deus. Quem recebe de graça tem que dar. Então é graça sobre graça, porque o porta-voz de Deus recebeu de graça este dom celestial, e o porta-voz de Deus tem que obedecer a tudo que o seu pastor manda fazer. Então, tudo que o nosso pastor nos ensina, nós temos a obrigação de obedecer. Veja o que o nosso pastor disse em Mateus 10:8. Recebeste de graça dai. O porta-voz de Deus não crê em outro pastor além do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito em João 10:1-16, que na igreja de Deus aqui na terra não tem rebanhos e nem pastores, é um só rebanho e um só pastor. Qual é a validade que tem as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrita em João 10:1-16, para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio? Com tantos rebanhos, com tantos pastores hoje no século XXI, é lamentável de se dizer, mas é a realidade dos últimos tempos. Mais de 90% das lideranças religiosas e os seus fiéis não acreditam nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Como ficam as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrita em João 10:1-16, diante de tantos rebanhos, de tantos pastores? Como porta-voz de Deus, nós estamos advertindo os religiosos da terra hoje no século XXI, terceiro milênio. Ou se dá crédito às santas palavras do Senhor Jesus Cristo, ou naquele grande dia só vão ter vergonha e decepção na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele grande dia não é dia de misericórdia, é dia de juízo. E o juízo de Deus vai ser sem misericórdia para os que não creram nas palavras do seu amado Filho Jesus Cristo aqui nesta baixa terra. Veja João 12:44-50. Clamou Jesus dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu que sou a luz do mundo, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, eu não julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento, quanto ao que dizer e ao que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna, e aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me mandou, ou me ordenou. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo que nós acabamos de ouvir, só vai ser salvos no último dia os que obedecerem às palavras do Senhor Jesus Cristo aqui nesta baixa terra, até o fim da sua vida terrena. A verdade é que quem desobedecer às palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra não tem salvação no último dia. O Senhor Jesus Cristo foi bem claro e objetivo. Eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar o mundo. Mas para que o mundo seja salvo, precisa obedecer às minhas santas palavras aqui neste mundo. É como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. O Senhor Jesus Cristo morreu no duro madeiro da cruz para se tornar autor de uma eterna salvação para os que lhe obedecem. Então, é a mesma palavra que está escrita em João 12:44-50. A salvação não é tão fácil como pregam as lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio. A salvação tem um preço. Este preço está ao alcance de todos. Até o mendigo que pede esmola de porta em porta pode pagar este preço exigido por nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O homem mais rico do mundo, se fosse apresentar na presença do Senhor Jesus Cristo para pagar o preço da sua salvação com dinheiro, ainda vai faltar 99% para o rico pagar o preço da sua salvação em dinheiro. O preço da nossa salvação já foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz.
mas para que nós tenhamos o direito desta tão grande salvação, tem um preço exigido por Jesus Cristo. Mas este preço não se paga com dinheiro, se paga com obediência aos santos mandamentos do Senhor Jesus Cristo aqui nesta baixa terra. O apóstolo Pedro prega na mesma linhagem do seu divino mestre sobre a nossa salvação, que não é tão fácil como pregam as lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio. Veja 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus aqui na terra? Se o justo se salva com dificuldade, aonde comparecerá o ímpio pecador? Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós não encontramos nas Escrituras Sagradas nenhuma facilidade para se salvar, como pregam as lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio. Esta salvação tão fácil que pregam as lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio, não é a salvação que nós encontramos escrito nas Escrituras Sagradas. Não é a salvação anunciada pelo verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Com certeza esta salvação pregada pelas lideranças religiosas do século XXI é aquela salvação pregada por aqueles pregadores de um evangelho anátema que tinha no tempo de Paulo na cidade da Galácia. Veja Gálatas 1, 6 a 12. Paulo pregou o verdadeiro evangelho de Cristo para os povos da Galácia. Quando Paulo saiu da Galácia, apareceram uns pregadores de um evangelho anátema, um evangelho diferente, que não era o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Era um evangelho anátema, e os povos abraçando este evangelho anátema, pregado por estes falsos pregadores. Paulo disse: admiro que tão depressa vocês tenham deixado o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus para seguir um evangelho anátema que não pode salvar as vossas almas. Um evangelho que prega uma salvação tão fácil quanto que o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo ensina que a salvação do Senhor Jesus Cristo não é tão fácil como pregam os pregadores de um evangelho libertino que ensina aos seus fiéis que no céu entra vivendo de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira aqui nesta baixa terra. O evangelho pregado pelos pregadores do século XXI não é aquele verdadeiro, não bate com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo exige renúncia das coisas que este mundo oferece. O evangelho pregado pelas lideranças religiosas do século XXI não exige renúncia das coisas que o mundo oferece. Diz eles: pode usufruir de tudo que este mundo oferece, que nada disso impede a sua salvação, o direito de você entrar no reino de Deus. Uma das exigências do evangelho do Senhor Jesus Cristo é a santidade nos fiéis do verdadeiro evangelho. O evangelho pregado pelos pregadores do século XXI não exige santidade nos seus fiéis. A maioria das igrejas do século XXI mais parece um desfile de moda, as mulheres todas pintadas e enfeitadas como a rainha Jezabel. Aonde está a santidade nas igrejas do século XXI, terceiro milênio? Com o mundo dentro delas? Tudo que é de modas está dentro das igrejas do século XXI, terceiro milênio. Não estou dizendo que as modas estão só nas igrejas A, B, C e D. Está em todas as igrejas do século XXI, terceiro milênio. O que significa ser santo para as lideranças religiosas do século XXI? A palavra ser santo não existe mais nas igrejas do século XXI. Os fiéis das igrejas do século XXI andam de qualquer jeito, vivem de qualquer maneira, e para os seus líderes está tudo bem. Não há nenhuma desobediência nos fiéis das suas igrejas, diz eles. Todos são santos, não tem pecador na minha igreja, diz os religiosos do século XXI. Assim, vê os líderes religiosos do século XXI, que nas suas igrejas não tem pecador, só tem santo, tudo preparado para subir para os céus no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas isso é o pensamento deles. Realmente, quem são os santos das Escrituras Sagradas? É quem se abstém das coisas que o mundo oferece? Ou é quem usufrui de tudo que o mundo oferece? Quem é que é as santas
que as Escrituras Sagradas nos mostram e que Deus pode aprovar? São as mulheres que se vestem com qualquer tipo de vestes? Ou é as mulheres que se vestem com os vestes que Deus aprova? Deus aprova uma mulher vestir veste de homem? Veja Deuteronômio 22:5. Se Deus não aprova a mulher vestir roupa de homem, e por que a maioria das mulheres das igrejas do século XXI, terceiro milênio, vestem roupa de homens, que é calça comprida? Se Deus abomina a veste da mulher no homem e as vestes do homem na mulher, por que as lideranças religiosas aprovam as mulheres das suas igrejas vestirem roupa de homem, que é calça comprida? Quem já viu uma santa desobedecendo às Escrituras Sagradas? Ficamos imaginando, ou a imaginar, como estes líderes religiosos do século XXI e os seus fiéis vão se apresentar no tribunal de Cristo para prestarem conta de tantas desobediências às Escrituras Sagradas aqui na Terra? Deus diz hoje para as lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio, e para os seus fiéis: busquem a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a minha face, diz o Senhor. Veja Hebreus 12, 14 a 29. Diz Deus para as lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio: não rejeitem a mensagem do meu servo, que está falando comigo hoje, repassando para vocês esta mensagem. Porque eu estou no céu e o meu servo está na terra, divertindo os povos da terra, enquanto não toca a última trombeta. Enquanto a última trombeta não toca, os povos da terra têm uma chance de um dia entrarem no meu reino, diz Deus para os religiosos da terra hoje. O dia é hoje, ao ouvirem a mensagem do meu porta-voz. Eis a voz dos meus atalaias, eles vão exultar de alegria. Por quê? Olho a olho vão ver quando eu voltar a Sião, diz o Senhor Jesus Cristo. Veja Apocalipse 1:7. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, toda esta nossa conversa com Deus foi para a advertência dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Ouçam o que o Senhor Jesus Cristo diz para as lideranças religiosas e para os seus fiéis através desta mensagem que o porta-voz de Deus está escrevendo. Leiam com muita atenção Isaías 44:26, Apocalipse 22:16, Mateus 10:40 e 41, Lucas 10:16, João 3:19 e 20. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. É a conversa que o porta-voz de Deus tem com Deus para repassar para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Tem muitos irmãos que até ignoram quando eu digo que eu estou falando com Deus. Todos que creem nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas têm o privilégio de conversar com Deus, de falar com Deus e Deus lhe responder tudo o que você perguntar para Deus. Então, tudo o que nós perguntamos para Deus nesta mensagem, Deus nos tem respondido com clareza, sem sombra de dúvida e sem questionamento. O que mais Deus pede para os ouvintes da nossa mensagem é que ninguém rejeite a mensagem do porta-voz que Deus está levantando na terra no século XXI, terceiro milênio. Veja o que Deus fala para nós hoje. Veja o que Deus fala pela boca do seu profeta Isaías para nós hoje. Veja Isaías 44:26. Veja o que o anjo do Senhor Jesus Cristo falou para João no Apocalipse e fala para nós hoje. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas do século XXI, terceiro milênio. Assina o escritor desta mensagem, Irmão Ferreira, Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. É o conselho de Deus revelado dos céus para os religiosos do século XXI, terceiro milênio. Deus em Cristo seja louvado. E os anjos do céu dizem amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. A palavra amém quer dizer assim seja, confirmado. Então Deus está confirmando toda esta mensagem do alto céus e os anjos dizendo amém. Então mais uma vez nós dizemos: Deus em Cristo seja louvado. E toda a igreja de Deus aqui na terra diga amém.
cercais proteção, pois nada pode abater. A rocha celestial é Cristo, o Filho de Deus, o fundamento eternal de quem busca o reino dos céus. Quem sobre a areia quiser construir, em vão trabalhado terá, pois sua casa virá a cair, em falso alicerce estará. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal de quem busca o reino dos céus. As tempestades, os ventos virão a todos com grande furor, mas os que sob a rocha estão, firmeza terão no Senhor. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal de quem busca o reino dos Oh, amados, venceremos este mundo enganador. Pela fé nós lutaremos, confiando no Senhor. Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai. Ele ouve os seus e ao céu levá-los vai. Pelo seu imenso amor nos protege o Senhor. Oremos com fervor ao grande Deus formador. Do seu trono